Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal. A gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Especificamente os resultados de Caxias e região, quando a gente observa a indústria ao longo desses meses de 2018, em setembro especificamente houve uma queda no volume de produção e o nível de estoques ficou praticamente estável, mas seguiu um pouco abaixo do planejado. Então, na verdade, o que está acontecendo é justamente um ajuste dos estoques. Esse cenário é semelhante ao do estado do Rio de Janeiro, mas no estado do Rio de Janeiro a gente observa ainda uma redução no nível de estoques, então uma atividade econômica um pouco melhor do que na região. Esse resultado interfere diretamente na questão financeira das empresas. Na medida que as empresas elas não vendem na medida que elas gostariam, elas têm grande dificuldade em fazer caixa. Isso acaba afetando, sem dúvida nenhuma, o fôlego financeiro, pois afeta tanto a questão de acesso ao crédito, como a questão da margem, né? No acesso ao crédito, quando a empresa não tem garantias, quando ela chega para contrair o empréstimo, o custo dele fica um pouco mais elevado. E acaba que elas não tomam esse empréstimo por conta disso. Mesmo nesse ambiente de redução da taxa de juros, né? A gente tem uma taxa de juros que é bem mais baixa do que há 1 ano, 2 anos atrás, como nós mencionamos. E essa questão da garantia é tão importante que essa redução não foi significativa para aumentar o acesso ao crédito das empresas, né? Elas ainda têm dificuldade e é um elemento essencial para a retomada dos investimentos. Sem dúvida nenhuma. E quando você olha a questão da margem, a retomada da atividade econômica também é muito importante. O empresário, então, não se sente confortável em repassar os seus custos para o preço, uma vez que ele sente que pode perder espaço para a concorrência. Então, o que ele faz é perder um pouco da sua margem de lucro. O interessante nessa análise de situação financeira é que quando a gente observa o resultado de acesso ao crédito no primeiro trimestre de 2018, lá no início do ano, o indicador estava no nível muito mais baixo. Ele estava no nível de 21, hoje ele está no nível de 27 pontos, ainda é muito longe da linha de estabilidade, mas mesmo assim mostra alguma evolução. Quando a gente observa os resultados do mercado de trabalho, eles corroboram essa dificuldade da região. Nos 9 meses de 2018 foram fechadas 3.000 vagas, foi a segunda região do estado que mais fechou postos de trabalho. Nas 10 regiões do estado, somente 2 fecharam postos, da região leste e Caxias e região, e os municípios ao redor. E Caxias foi justamente o segundo pior, né? Foram 3.000 vagas fechadas e é o 4º ano consecutivo com resultados negativos. Ainda que a gente veja uma trajetória de diminuição nessa intensidade de fechamento de vagas, mesmo assim 3.000 vagas, sem dúvida nenhuma, é um dado alarmante. Quando a gente observa os resultados por setores, a indústria especificamente também teve resultados negativos. Ela fechou 709 vagas na região e a indústria de transformação foi o principal vetor desse resultado. 14 dos 24 setores fecharam postos, e aí com destaque para o setor de bebidas, que fechou 200 vagas, o setor de artefatos de couro e artigos para viagem e calçados, manutenção e reparação, máquinas e equipamentos e borracha e material plástico. Então são atividades industriais que de fato apresentaram um resultado ruim. E além da atividade industrial, o setor de comércio ele também teve um resultado muito ruim, principalmente o comércio varejista, né? Aquele comércio que vende em pequenas quantidades. Você teve aí uma demissão de mais de 2.000 pessoas,
o que praticamente definiu esse saldo de menos 3 mil na região. E um ponto importante sobre isso tudo está muito correlacionado com a alta taxa de desemprego, né, Júlia? Então, setor de comércio, setor de serviços de forma geral também, mas principalmente setor de comércio, sente muito com uma renda que ainda não se recuperou, com boa parte da população procurando ainda emprego. Então, a retomada da renda é muito importante para que esse setor mostre o maior número de contratações. Sem dúvida nenhuma, passa muito por isso, sim. Quando nós observamos os resultados por município, chama a atenção um resultado muito negativo do município de Duque de Caxias. Em todo o Brasil, ele foi o município que mais fechou vagas nos primeiros 9 meses de 2018. A gente está falando aí de menos 4 mil empregos. Como no resultado geral da região, né, o setor de comércio varejista teve um desempenho muito ruim, foram mais de 1.000 vagas fechadas. A parte de serviços para empresas também fechou bastante postos, e a indústria de transformação. E aí a gente está falando principalmente do setor de alimentos, de artefatos de couro, veículos automotores. Por sua vez, teve um resultado positivo. Foram quase 200 vagas geradas nesse setor. Então, apesar da gente ver a maioria dos setores fechando vaga, teve um saldo positivo especificamente nesse setor. Sim, a gente vê uma diferença em relação a veículos automotores de outras regiões do estado, que estão voltados mais para o setor externo, né? E Duque de Caxias tem esse resultado positivo que influenciou o resultado de forma geral no estado, né? Sim. Pelo aumento das contratações, muito voltados mais para o setor interno do que externo, né? As regiões mais voltadas para o setor externo sofreram mais com a crise da Argentina do que Duque de Caxias. Sim, especificamente os resultados da região sul, do setor automotivo da região sul, foram negativos, enquanto, por exemplo, no município de Duque de Caxias, a gente observa aí um saldo, uma criação de vagas ao longo de 2018. Entre os municípios, por outro lado, Teresópolis gerou mais de 1.000 vagas nesses 9 meses do ano, e aí com destaque para o setor de serviços de organizações associativas e serviços de educação. Por outro lado, a indústria de transformação fechou vagas também, foram menos 160, e principalmente no setor de bebidas. Nesse cenário, quando a gente observa as expectativas dos empresários da região para os próximos 6 meses, então a gente está falando do final desse ano de 2018, dos primeiros 3 meses de 2019, o que a gente observa é que os empresários estão menos confiantes na região do que no estado e no Brasil. E principalmente por conta de todo esse cenário que a gente traçou até agora. No estado do Rio, a recuperação é mais lenta do que no restante do Brasil, e em Caxias e região mais ainda que no Rio. Então, quando a gente observa os indicadores, a exceção de demanda por produtos, que está no nível de estabilidade, os empresários estão pessimistas. Um ponto em comum do empresário da região e do estado do Rio de Janeiro diz respeito a novos investimentos. Os dois estão pessimistas em relação a esse indicador, principalmente porque eles não se sentem confiantes com os próximos meses. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer com a economia brasileira. Então, se eles não confiam plenamente na recuperação da atividade, eles não se sentem confortáveis para fazer novos investimentos. No geral, o que acontece com as empresas, né? Com as indústrias? Elas voltam a utilizar a capacidade produtiva que elas já têm em suas fábricas, ou seja, a utilização da capacidade instalada, e na medida que elas veem que efetivamente elas estão conseguindo vender, aí sim elas pensam em novos investimentos se elas esperam um aumento da demanda. Como os empresários, tanto da região como do estado, não veem uma sinalização clara de sólida retomada da atividade econômica, eles ainda esperam mais para pensar em novos investimentos. Por outro lado, os empresários do Brasil, eles estão otimistas nesse indicador, mas isso passa muito pela concretização das reformas econômicas e realmente continuar nessa trajetória de recuperação da economia. É isso, e com a concretização das reformas, isso vai ser fundamental para essa trajetória ser sustentável, né? Essa trajetória de crescimento ser sustentável. Então é importante a concretização das reformas não só no ambiente nacional, mas como no estado do Rio. E essa próxima informação que a gente traz de entraves para os empresários da região, eles estão muito alinhados a essa questão que a Nayara falou. Os principais entraves para as empresas da região foram justamente a elevada carga tributária e a demanda interna insuficiente. A demanda interna insuficiente, obviamente, só vai se recuperar na medida que o mercado de trabalho se recupere e as pessoas tenham renda para fazer compras, enfim, esse caminho de recuperação. Por outro lado, a questão da carga tributária passa tanto pela reforma em nível federal,
né? Como também no estado do Rio de Janeiro existe uma questão importante, que é a questão do ICMS, que é um imposto que pesa muito na indústria. Sim, e mais na indústria do que em qualquer outro setor, né, Júlia? Que a gente observa que quase 50% de tudo que a indústria produz acaba sendo voltado para pagar imposto. Isso é um fator que atrapalha completamente a competitividade da indústria do estado do Rio. E o ICMS justamente é o setor que tem maior peso nessa conta, né? Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que o próximo governador e o próximo presidente, eles têm que ficar atentos e tentar equalizar, para tornar o ambiente de negócios da região e do estado e do país mais competitivo. Outro entrave e uma questão fundamental para o ambiente de negócios, não só da região de Duque de Caxias e os municípios ao redor, para o estado do Rio de Janeiro também é a questão da segurança pública. Hoje o estado sofre muito com esse item e a gente observa isso quando a gente analisa todos os indicadores. Por exemplo, roubo de carga e letalidade violenta, que é aquela morte violenta por arma de fogo ou em confrontos, esse tipo de coisa. No estado do Rio, houve um aumento nesse tipo de incidente, letalidade violenta, enquanto no roubo de carga houve uma redução após a intervenção federal. Quando a gente observa o resultado da região, é inverso. Roubo de carga teve um leve aumento, enquanto letalidade violenta teve uma queda. De qualquer maneira, independente da movimentação, o total desses indicadores ainda é alarmante. E, sem dúvida nenhuma, a melhoria do ambiente de negócios passa pela redução dos indicadores de segurança. Recentemente, a gente fez uma pesquisa na sondagem industrial, uma sessão especial sobre sondagem de segurança, e lá os empresários do estado apontaram que a questão da segurança pública é uma questão fundamental para novos investimentos. Ou seja, se o estado do Rio de fato quer retomar o trilho do crescimento sustentável, ele precisa atrair novas empresas. E isso passa também não só pela questão tributária, mas também pela equalização dos indicadores de segurança. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve. Até breve.